As pessoas começam a deixar de ir para lá na época de temporada porque vão se assustar com a situação, digamos, aquém das expectativas da população. Então, deixa de ser um lugar turístico interessante para ir. Aí a população começa a se afastar. O turista foge, né? Ele não vai lá para sofrer. Quer dizer, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: o que o governo pode fazer e como que a população pode ajudar? O governo, a gente pede, pelo menos, que tenha bom senso. Sim. Né? Agora, o que a população pode fazer? Cada vez mais depende mais da população, né? Só que assim, o governo e a população têm que trabalhar em conjunto para ter uma solução mais adequada. Então, algumas ações que podem ser tomadas são ações relativamente simples, né? A população separar, por exemplo, o lixo dentro de casa, os recicláveis dos orgânicos, mesmo que não tenha coleta seletiva no seu município. Fazer essa separação interna, porque quando isso chegar num aterro sanitário separado, vai haver uma facilidade na coleta desses resíduos. Então, já se facilita a parte do aterro sanitário. Então, a própria população deve fazer uma separação interna dentro da sua residência. E ela vai ficar assustada com o volume de reciclados que aparece. Óleo de cozinha, jamais jogar óleo de cozinha na pia. Isso é um crime. 1 litro de óleo de cozinha pode contaminar dezenas de milhares de litros de água, e é uma contaminação que demora muito, tem um investimento muito alto para separar essa água dissolvida, esse óleo dissolvido da água. Então, isso é uma coisa interessante. Outras ações, em vez do governo construir piscinões que hoje são ineficazes, as chuvas provaram isso, vamos construir piscininhas em casa? Vamos reciclar a água da chuva? Uma caixa d'água, as calhas todas, jogando a água da chuva, coletando a água da chuva para uma caixa, então a gente começa a ter reservatórios dentro das nossas casas, né? E essa água vai servir para rega de jardim, vai servir para lavagem de piso, vai servir para lavagem de carro, vai servir para descarga de banheiro, fazer tubulação independente das descargas de banheiro. Calçadas verdes. Todo mundo sabe, São Paulo hoje é impermeável. Há pouco tempo atrás se gastou uma fortuna se trocando o piso da Avenida Paulista. Interditou-se, inclusive, as vias, as faixas mais à direita. Eu acho isso um absurdo. Por que os ambientalistas não brigam para nós termos grama nas calçadas? Para tornar a cidade permeável, para a água ter onde escoar. Ah, mas o salto das senhoras vai ser ruim. Vai andar de tamanco, de uma sandália diferente, de um outro tipo de calçado, para não ficar para não ser desconfortável de andar. Vai ser um desconforto, mas vai ser um conforto muito maior quando o solo permitir que a água infiltre. Lixeira aqui nos Jardins, na região dos Jardins, em São Paulo, por exemplo, na época das chuvas, eu estava num dia de chuva na Avenida Paulista. Então, a água desce pelas ruas, né? Segue o fluxo natural dela. A quantidade de sacos plásticos no chão, nos prédios e nas casas, é uma coisa absurda. Aí a água arrasta, esses sacos furam, o lixo tapa o bueiro, dá enchente. A matemática é simples. Quer dizer, por que os prédios e as casas todas não têm lixeiras adequadas, padronizadas, com 40, 50 centímetros da rua, por exemplo? O prefeito Kassab, em São Paulo, disse que a solar nas novas construções para aquecimento de chuveiro, isso tinha que ser uma lei nacional, por exemplo, né? Economizar recursos. Por exemplo, as telhas claras. Há um estudo americano que as telhas brancas, as telhas mais claras, diminuem a temperatura, inclusive a sensação térmica internamente, em 1 grau. Vamos dar uma isenção lá na região, no interior, existem dezenas de olarias. Vamos dar uma isenção de imposto para essa telha clara, ficar mais barata. Aí a população vai comprar essa telha clara e vai colocar na sua casa. Então vai fazer um benefício para o meio ambiente. Uma medida que o governo pode fazer. Ele pode fazer. Ou seja, eu quero continuar nessa linha de sugestão que você está fazendo, mas nós temos que fazer um rápido intervalo. Mas eu quero deixar aqui uma conversa que eu e você tivemos. Você alertou por um fato que leva a gente a pensar. Então o telespectador precisa saber. Quem trabalha com o lixo, quando ele vai até a calçada para retirar latinhas de cerveja ou garrafa PET do lixo, ele abre a boca do saco, né, tira e deixa ali.
qualquer água leva aquilo para o bueiro. Sem dúvida. E, consequentemente, nós vamos ter um entupimento. Eu acho que isso é para refletir nesse intervalo e eu quero que você comente isso na volta do programa. Um minutinho. O engenheiro e ambientalista Sérgio Sintra, aqui no programa Caminhos da Comunidade, orientando a população na questão do meio ambiente. O Sérgio tem feito várias palestras pelo Brasil. O site da sua instituição e da sua empresa mostram informações importantes que o cidadão comum pode obter para resolver, pelo menos a sua participação nessa questão do meio ambiente. Está aqui embaixo o telefone de contato do Sérgio Sintra e o site da Ambiental ms.com.br com informações importantes, com filmes que nós vamos apresentar aqui durante o programa para que o telespectador, mesmo que impactado, saiba qual é o seu caminho a seguir. Nós estamos em Vitória da Conquista, na Bahia, pelo canal 14, Senhor do Bonfim, também na Bahia, pelo canal 14, Rui Barbosa, canal 5 e Salvador, canal 44. Vários outros municípios da Bahia nos recebem. E convites para o Sérgio para a palestra pelo telefone já anunciado aí, ou mesmo pelo e-mail. Vamos disponibilizar o telefone 3621-4333, 11, operadora de sua preferência. Sérgio, vamos voltar à questão da orientação ao nosso telespectador. O que a população mais pode fazer? A questão do óleo que sobra, nós tratamos aqui durante os intervalos. Como é que a dona de casa pode se livrar desse óleo usado? Olha, o óleo de cozinha, por exemplo, a Associação das Padarias Panificadoras aqui do Estado de São Paulo tem um programa para recolher esse óleo e trocar por sabão. Existem algumas comunidades que fazem isso em vários setores da cidade. Nós temos também supermercados que recolhem esse óleo. Os supermercados são grandes redes que recolhem esse óleo para fazerem a reciclagem corretamente. Os postos de gasolina, eles poderiam receber esse óleo. O posto de gasolina, ele tem a responsabilidade do óleo usado dos veículos serem recolhidos e adequados, destinos adequados para a reciclagem. Então, esse óleo de cozinha também poderia ser recebido pelos postos de gasolina. E a questão da água. Eu vi, no final de janeiro, uma entrevista do Gessner de Oliveira, presidente da Sabesp, extremamente preocupado. Ele dizia o seguinte: olha, quando todo mundo pensa que chover mais resolve o problema da água, é exatamente o contrário, porque chuva em abundância com essa força estraga todo o nosso equipamento e aquilo que foi colocado em outros setores da infraestrutura. Sim. Como é que se analisa essa questão da água? Porque pensa-se que nós temos muita água, que o Brasil é privilegiado, mas é um recurso finito. Olha, a parte de água no país, o Brasil tem embora seja o país que mais tem água no mundo, aí a gente reúne Rio Amazonas, Aquífero Guarani, nós somos um país realmente rico em água. Mas a quantidade de água que nós temos, doce, no mundo, é muito pequena. Ela representa praticamente 0,5% de toda a água do planeta. O resto está a água salgada e o gelo dos polos. Então nós temos que, realmente um bem finito, um bem que nós temos uma grande necessidade de preservação. Então, eu tenho uma solução clara. Eu acho que a água devia custar 3 vezes o valor que ela custa hoje. Porque a única forma da população realmente entender que a água é um bem que precisa ser melhor cuidado, é se colocando um preço alto nela, para que a gente tenha uma economia, mude o hábito. Né? Se a população parar para pensar que hoje uma garrafa de água no supermercado custa mais caro que 1 litro de gasolina no posto de gasolina, e isso é uma realidade, aquela garrafa litrão hoje custa mais caro ou o mesmo preço do que 1 litro de gasolina, a água mineral,
nós já temos que parar para pensar. Soluções existem muitas. Eu acho que fazer a coleta de água de chuva deveria ser uma lei nacional.